Olá, bem-vindo na primeira aula da Física 4. Hoje vamos só falar sobre o que, na verdade, é a Física 4, o que a gente vai tratar na Física 4, né? Vocês já tinham a Física 1 até a Física 3, e se tudo ocorreu bem, vocês acabaram na Física 3 com as equações de Maxwell. Então, agora vamos entrar no que segue, que é a física da luz, a ótica, e a física da luz leva para a física moderna, que é algo extremamente interessante, que vai aumentar o seu entendimento do universo de uma maneira inesperada. Isso eu posso prometer. Começamos agora com a luz. Então, a luz é algo muito linda, né? Como vocês conseguem ver nessa foto aqui, onde vocês conseguem ver como a luz atravessa as árvores numa floresta e dá uma imagem tão linda como essa imagem aqui no lado. Obviamente, a luz é algo onipresente, que sempre estava lá e sempre vai estar lá. Mas, no mesmo tempo, e isso é interessante, a luz é algo relativamente pouco entendido. Se vocês comparam isso com a mecânica é algo onipresente que até na população normal, que não fez faculdade e tudo isso, mas está bem educada, né? É algo que é um pouco entendido. Enquanto a física da luz quase não é entendido na população normal. Como a luz é tão onipresente, o estudo da luz tem uma história muito extensa, né? Então, já os gregos antigos se perguntaram o que é luz e, obviamente, tinham algumas explicações bem engraçadas que eu vou tratar numa aula mais em frente. Mas para entender a luz, você precisa de ferramentas relativamente complicadas. Então, realmente foi entendida só mais ou menos 100 anos atrás. 100 anos atrás é pouco tempo se você considera que por muito tempo já foi estudada, né? Então, assim é a base da física moderna. Porque a física da luz leva a muitos conceitos contraintuitivos que a gente vai aprender durante a disciplina, né, o andamento dessa disciplina da Física 4. E as coisas que você vai aprender são muito legais. Por exemplo, vocês vão aprender que ondas de luz vibram numa certa direção, né? Então, a luz é feita de ondas, e se você olha agora para mim, as ondas fazem assim, ou eles fazem assim, ou eles fazem assim, e isso é algo extremamente interessante. E, na verdade, se uma onda de luz faz assim ou faz assim, isso é algo que você consegue ver com o seu olho. Você não veja isso porque o seu cérebro deletou essa informação, porque para a sua vida normal é completamente irrelevante, mas para a vida de abelhas, por exemplo, não é tão irrelevante. Para muitos peixes não é tão irrelevante. Então, para alguma versão mais cru do ser humano era relevante. E por causa disso a gente tem essa capacidade de ver, mas a gente não veja. Então eu vou tentar ensinar vocês a ver isso tanto como eu consigo nessa maneira remota. Mas se alguém realmente quer aprender, se um dia as aulas voltam e alguém quer que eu explique no campus de Duque de Caxias, eu estou disponível. Além disso, vocês vão aprender que luz não é só uma onda, mas também uma partícula no mesmo tempo. Isso se chama a dualidade onda-partícula. E ela tem um impacto enorme na nossa vida em geral, mas, obviamente, normalmente não estamos conscientes disso. Além disso, vão aprender que é impossível saber a posição e o momento de uma partícula com certeza. Isso se chama incerteza de Heisenberg.
também um conceito bem estranho, né? Porque você pensa que você poderia medir o momento e, obviamente, também a posição de uma partícula com uma certa idade que é só limitada para o seu aparelho, mas não, é bem mais limitado do que isso. E, além disso, vão aprender que a incerteza de Heisenberg, esse fenômeno que é algo que vocês já encontraram milhões de vezes na sua vida. É nada tão abstrato como parece. Tudo isso faz parte dessa matéria. Então, geralmente, podemos dizer que a gente trata uma realidade contra-intuitiva. E uma realidade contra-intuitiva é algo que, exemplos para isso são que existe uma velocidade absoluta, que é a velocidade de luz, mas não só é a velocidade de luz, é a velocidade de luz. E um objeto com uma velocidade de luz não pode mais acelerar. De novo, como isso pode ser? Vocês sabem da mecânica. E a mecânica diz que quando um corpo tem uma certa velocidade, ele pode ser acelerado e depois ele vai ter uma velocidade maior. Bem simples. Mas não é assim. Vão aprender também que a mecânica quântica não contradiz o determinismo, mas mostra que existe a possibilidade que talvez o nosso universo não é determinista. Provavelmente agora a maioria vai dizer, e aí, o que é determinismo? Então, determinismo é que você consegue prever as coisas se você tem todas as informações antes, né? Então, muitas coisas a gente não consegue prever porque o sistema é complexo demais, como o tempo de amanhã ou alguma coisa. Mas se você tivesse todas as informações de todas as partículas no mundo e um super, ultra, hipercomputador que poderia calcular tudo, você esperaria naturalmente que você poderia, pelo menos em teoria, prever o futuro, o que vai acontecer com essas moléculas. A gente não sabe se isso é o caso por causa da mecânica quântica, mas a gente vai falar sobre isso bem adiante nessa disciplina. Outra coisa é que onda e partícula não são entidades distintas. Na verdade, é algo que é a mesma coisa. Se chama a dualidade onda-partícula, que a gente vai tratar também um pouco mais em frente. Então, isso leva para a pergunta o que significa entender no fim. Se as coisas são tão complicadas, tão abstratas, geralmente é um pouco estranho como a gente pode entender isso. Por exemplo, vocês provavelmente assumem que vocês entendem a mecânica, porque vocês não só conseguem prever, vocês têm no seu sangue as ideias da mecânica. Então, eu vou dizer o seguinte, que isso é algum entendimento de entender um pouco falso, como vocês vão ver. E para mostrar isso, eu vou começar com Santo Agostinho. Santo Agostinho era um filósofo muito, muito importante, mais do que 1500 anos atrás. E se você tivesse hoje em dia uma pergunta com ele, e você perguntaria todas as coisas que a gente se pergunta aqui na física, provavelmente ele tivesse uma resposta para tudo. Se você pergunta a ele, oi, Santo Agostinho, por que coisas caem no chão? Ele vai dizer, porque tudo quer ir para o centro do universo. E se você pergunta, o que são as estrelas? Ele vai responder, as estrelas são de Deus. O porquê o Sol move? Porque Deus quer isso. Ou isso é especificamente engraçado, o que é magnetismo? E ele vai dizer, a alma de certos lados, de certas pedras, gosta da alma de certos lados de outras pedras, que é algo que os gregos pensavam e que foi bem atual até por relativamente pouco tempo atrás. O que vocês acham sobre essas explicações? Então, eu espero que vocês acham que essas explicações explicam nada.
não são explicações. Simplesmente não são. Então, antes do iluminismo, filósofos e teólogos confundiram explicações com associações, com nomeações e adorações. Essas coisas não são explicações, mas para entender isso, que isso não são explicações, tinha que ser desenvolvido um método científico que vocês já encontraram em outros cursos sobre lógica, evidência experimental, deduções teóricas e tudo isso. Antes do iluminismo, quase todas as hipóteses sobre o universo eram erradas, com algumas notáveis exceções dos antigos gregos. Com Galileu, a nossa ideia de entender mudou, porque ele tinha um método mais estrito. E o seu conhecimento, mas no mesmo tempo, isso eu tenho que dizer, o seu conhecimento da física, já ultrapassa o conhecimento da física de Galileu. Porque você já sabe de eletromagnetismo, de muitas outras coisas que vocês aprenderam nas disciplinas antes, e por causa disso vocês sabem mais sobre o universo, sobre a física do que Galileu. Mas não virem arrogantes. É fácil mostrar os seus limites. E isso eu vou fazer no seguinte. Considere um celular jogado no ar. Provavelmente você entende que se tem alguém que joga esse celular no ar com uma certa velocidade, vai ter uma força gravitacional puxando o celular para baixo. E se vocês prestaram atenção nas aulas de mecânica, vocês sabem que existe um momento angular e o celular vai andar assim. Assumindo que vocês prestaram atenção na Física 1, vocês talvez pensam agora que vocês realmente entenderam a física de um celular jogado para cima. Mas eu vou mostrar que vocês são como Santo Agostinho e que as suas explicações, valem mais do que essas explicações que eu mostrou, mas ainda não valem tanto. Porque eu posso perguntar por que corpos têm uma inércia? Ou por que o momento é preservado? Talvez vocês tocaram essas perguntas se vocês tinham um professor que foi muito interessado em comunicar esses desafios para vocês, mas a probabilidade é bem alta que vocês não têm nenhuma resposta para essas perguntas. E nesse sentido, vocês são exatamente como o Santo Agostinho, que pensava que ele sabe tudo. Então, isso significa que estamos no caminho para abstrações mais fortes. A mecânica ainda é muito consistente com a nossa vida cotidiana. E isso é lógico. O nosso cérebro é feito para entender a mecânica. Os nossos antepassados precisavam da mecânica para a caça, por exemplo. Mas eles não precisavam circuitos elétricos, que vocês trataram na Física 3. E circuitos elétricos já incluem física mais abstrata. Mas se vocês tinham um professor bom, ele provavelmente usou analogias para explicar circuitos elétricos. Ele falou que podemos comparar a corrente elétrica com uma corrente de moléculas de água num rio. E o potencial elétrico é nada mais do que a diferença em altura, por exemplo. Agora, para entender essa corrente elétrica, você usa uma analogia para a mecânica, que você consegue entender melhor como o seu cérebro, mas no mesmo tempo, conceitos como a carga geralmente permanecem abstratas. Conscientemente ou inconscientemente. A termodinâmica também é abstrato, mas a termodinâmica é bem baseada na mecânica newtoniana. Obviamente, vocês aprenderam até agora a mecânica
numa maneira mais fenomenológica, mas você consegue usar a física estatística e a mecânica de Newton para deduzir as leis da mecânica, que se chama a física estatística. Então, o entendimento sobre analogias é só um tipo de entendimento, mas você pode entender coisas melhores. A luz é fundamentalmente abstrato. A velocidade de luz é uma constante fundamental. Nada pode andar mais rápido do que a luz. Isso tem consequências para a estrutura da realidade, que são completamente inconsistentes com a nossa intuição. E isso é ruim, porque muitas vezes não existem mais analogias boas que podemos nos ajudar. Mas isso também é bom, porque a nossa intuição não está mais no caminho em entender. A gente pode agora abrir o caminho para imediatamente fazer as perguntas certas, mais fundamentais. O entendimento da mecânica quântica, que também é inspirado da física de luz, é tão bom que entendido que carrega uma economia de bilhões. Hoje em dia fazemos dinheiro com mecânica quântica. Então vocês conseguem ver que obviamente é entendido, mas no mesmo tempo vai ter poucas pessoas que dizerão que eu entendi a mecânica quântica na mesma maneira como a mecânica. Porque é quase impossível, ou talvez é impossível, porque o nosso cérebro não é feito para isso. A evolução nos preparou para sobreviver nesse mundo macroscópico em cima da nossa Terra. Por causa disso, o nosso cérebro nunca vai entender buracos negros ou emaranhamento quântico na mesma maneira como a mecânica. E agora? Então, vamos fazer o seguinte. Isso é a primeira aula. Vai ter mais uma aula de introdução. Depois eu vou introduzir um pouco de matemática básica. E depois a gente vai começar com física mais legal. Então, até a próxima aula.